Jesus, ele é o único que pode preencher o vazio do seu ser. Esse vazio que muitas das vezes você está preenchendo com vícios, com relacionamentos, com dinheiro, com as distrações. Mas saiba que esse vazio não é coisas que preenche e ou relacionamentos. É somente Jesus. E aí ele derrama sobre você a água viva que jorra para a vida eterna e que transforma e te tira desse cativeiro. O objetivo deste canal é disseminar a palavra de Deus. Então fica à vontade para curtir, para compartilhar, para seguir, para comentar. Os comentários eu vou responder com muito carinho, porque o YouTube, para ele entender que o conteúdo é relevante, é necessário esse engajamento. Então, se você puder ajudar, né, o meu ministério, fica à vontade. Assim, mais vidas vai receber este alimento espiritual. A nossa meditação é em João 4, quando Jesus propositalmente marca um encontro com a mulher samaritana. Porque ele sabia que ela era uma filha, que não sabia que era filha, mas que tinha um propósito. Porque ele não olhava o pecado dela, ele olhava o propósito que Deus Pai tinha na vida dela. Então, Deus permitiu Jesus estar ali. Marcou aquele encontro para que ela tivesse a eternidade mudada. Porque ela era desprezada pela sociedade. Tanto é que quando ela ia buscar água, era no horário que as mulheres não buscavam, que era por volta das 12:00. E Jesus pediu para ela, quando ela chegou, um pouco de água. Na hora ela levou um susto, porque ela tinha a ferida de abandono, de rejeição, de humilhação. Então ela não se sentia amada, ela não se sentia querida. Então ela ficou muito surpresa. E além disso, era um judeu e judeus e samaritanos não se misturavam. Então ela ficou muito surpresa, porque o inimigo fazia ela se sentir assim. E o inimigo das nossas almas se alimentava dessa energia negativa. Quando Deus ele falou para a antiga serpente que ela comeria do pó da terra, quem é o pó da terra somos nós. O inimigo ele se alimenta do pó da terra. Quando o ser humano dá legalidade, quando o ser humano se alimenta dos prazeres carnais. No caso dela, ela preenchia as feridas de rejeição, abandono ali, humilhação com relacionamentos. Ela aceitava menos do que ela merecia e o inimigo se alimentava dessa energia. E hoje o inimigo ele tem aprisionado muitas pessoas para se alimentar da energia, porque ele não consegue se alimentar mais da fonte. Ele não consegue. Então, Jesus, ele queria que ela bebesse da água viva. Então, ele falou, me dá um pouco dessa água, né? E aí ela falou assim, como você, sendo judeu, me pede, né? E aí Jesus falou, se você soubesse quem está te pedindo água, na verdade você me pediria água. Ele falou dessa forma com ela, porque a água que ela ia oferecer para ele matava a sede do nosso corpo natural, mas a água que ele estava oferecendo para ela era uma água que traria uma restauração para o espírito dela. E ela não ia mais ser escrava do pecado. Aquele espírito de rejeição ia bater em retirada, aquele espírito de humilhação ia bater em retirada. Ele ia tirar ela do cativeiro espiritual. Ela não ia mais ser aprisionada pelo pecado. O DNA dela ia ser transformado. Ela ia voltar à verdadeira origem. A palavra de Deus fala que Deus, ele nos tira das trevas para o reino do Filho do seu amor. Era isso que Jesus estava apresentando para ela. Ele queria tirar ela das trevas para a luz. Ele queria que ela bebesse daquela água que jorra para a vida eterna. Pois nós somos seres espirituais, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. E ela era uma filha que não sabia que era filha. E Jesus queria trazer umas palavras de conhecimento para ela. Jesus trouxe uma palavra de conhecimento para ela trazer o marido dela. E ela falou que não tinha, e ele falou, disse certo, você tinha 5. E aí depois ela falou, vejo que és profeta. E por que Jesus permitiu isso? Por que ele trouxe essa palavra de conhecimento? Para ela entender que ele era o Filho de Deus, enviado para morrer, para ir lá no inferno, pegar toda a autoridade que Adão e Eva deu para a antiga serpente, pegar a chave da morte. E que chave da morte ele está se referindo? Não é do físico, é a chave
da morte espiritual. Porque quando Adão e Eva comeu aquele fruto, o nosso espírito ele foi morto. Mas Jesus ele veio para pegar essa chave da nossa morte espiritual, veio pegar toda a autoridade. Então todo aquele que reconhece a Ele tem a vida espiritual vivificada e jorra rios de água viva. O DNA é transformado porque nós fomos chamados para nos parecer com Jesus. Nós fomos chamados para ser imagem e semelhança de Jesus, não a imagem e semelhança da antiga serpente. É isso que a antiga serpente quer. A antiga serpente quer que nós fiquemos escravos de emoções, de relacionamentos, do dinheiro. E Jesus não, Jesus veio nos ensinar que essas coisas não têm que nos governar. Nós podemos sim ter dinheiro, ter relacionamento, mas não pode nos governar. Quem governa a nós é Deus. Nós temos que deixar Ele governar. E as outras coisas têm que estar no seu devido lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. E era isso que Jesus estava querendo ensinar para ela. E aí ela falou assim, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Por que ela falou isso? Porque ela não estava entendendo que quem estava falando com ela era o Filho de Deus. E aí Jesus trouxe outra palavra de conhecimento, que ia chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e que não estaria limitado a um lugar, a um espaço, mas a verdadeira adoração, o verdadeiro relacionamento é no espírito, é quando nós abrimos mão de viver a nossa vida, de viver o natural para viver a vida de Cristo, e quando nós praticamos esse relacionamento diário, quando nós andamos em santidade, quando essa água viva jorra dentro de nós. Essa é a verdadeira adoração. A igreja hoje, física, existe para que nós venhamos ser ministrados. E, na verdade, tem que ser uma extensão. Nós temos que levar essa adoração para dentro dos nossos lares e por onde a gente passar. E era isso que Jesus estava querendo falar para ela. Que ia chegar um tempo que não ia estar limitada a um lugar. Que ela não ia precisar ir para Jerusalém. Que ela poderia adorar Ele também na casa dela. Ela poderia levar aquele ambiente de glória para a casa dela. E ela teve uma experiência, né, no Santo dos Santos. E em outro lugar. Quando nós temos essa experiência, a gente não consegue, né, viver em outro lugar. E imagino, na hora que ela tenha acreditado que Jesus, Ele veio tirar ela desse cativeiro. Então ela creu. Então eu tenho certeza que na hora ela foi liberta, né, da rejeição, da humilhação, da ferida de abandono. E ela teve a eternidade mudada e nunca mais ela foi a mesma mulher. Pois ela pisou, igual eu estava falando, no Santo dos Santos. E teve um encontro com Jesus. Quando nós temos esse encontro com Jesus, não tem como nós mantermos as velhas práticas. Não tem como. Nós queremos viver todos os dias esse ambiente de glória. Nós queremos viver no espiritual, não mais no natural. Pois Ele transforma e escreve uma nova história e mostra a nossa verdadeira identidade. Então, Jesus, Ele estava restaurando a identidade dela. E quando ela saiu dali, ela nunca mais foi a mesma mulher. Nos próximos devocionais eu vou estar passando para vocês o que aconteceu. Mas uma coisa eu te digo, ela nunca mais foi a mesma mulher. Ela bebeu da água viva que jorra para a vida eterna. Ela teve o vazio do interior dela preenchido. Ela entendeu que não preenche com relacionamentos e nem com coisas, com dinheiro. Não. Ela entendeu que quem preenche é Jesus, é essa água viva. E que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. E que Jesus te abençoe poderosamente. Um abraço.